O mundo está à beira de uma guerra nuclear. Sanções sufocam a economia da Rússia, enquanto guerras por procuração queimam da Síria à Ucrânia. Caças da OTAN seguem bombardeiros, submarinos se perseguem e ataques cibernéticos acontecem diariamente. O que poderia levar Estados Unidos da América e Rússia a um confronto direto e iniciar a Terceira Guerra Mundial? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como isso pode causar a próxima catástrofe global. Em agosto de 2025, uma cúpula de alto risco foi organizada rapidamente no Alasca. Donald Trump e Vladimir Putin se encontraram pessoalmente sob o pretexto da diplomacia, mas não houve avanço nem cessar-fogo. Washington apresentou o encontro como avanço e sugeriu garantias de segurança para a Ucrânia. Na teoria parecia ousado, na prática foi só jogo de palavras. A adesão à OTAN foi descartada, Kiev ficou fora do acordo e Putin fez os Estados Unidos da América aceitarem o novo status quo. Putin sorri com isso. Ao ignorar a Ucrânia e pressionar Washington, ele dividiu a OTAN. A Europa está sozinha. Em todo o continente, líderes se sentiram abandonados e no Kremlin, o plano de guerra da Rússia saiu do papel para a realidade. Em Paris, Emmanuel Macron está furioso não só com Moscou, mas também com Washington, por fazer acordos passando por cima da Europa. Em Varsóvia, a reação é ainda mais fria. A inteligência polonesa informa seu presidente junto com líderes da Estônia, Letônia, Lituânia e dos países escandinavos. As memórias de Yalta das potências decidindo o destino da Europa Oriental sem consentimento ressurgem cruas e não cicatrizadas. Para Moscou, é o início de um plano elaborado há anos. Equipes de reconhecimento Spetsnaz mapeiam cada pedaço do terreno, cada elevação e cada ravina. Brigadas de artilharia norte-coreanas calibram lançadores. Unidades mecanizadas bielorrussas treinam sem parar, aguardando ordens. O que parece só papel é, na verdade, a zona de morte perfeita. Em dias, uma coalizão de voluntários se forma. Bruxelas, França e Alemanha, Polônia e os Estados Bálticos anunciam uma força de paz de 15 mil soldados, apresentada como uma missão de monitoramento da zona disputada. A Europa avança para a zona cinzenta deixada pela cúpula do Alasca, tentando recuperar credibilidade, mas isso favorece os planos de Putin. Até Zelensky, fora do acordo, apoia discretamente. Ignorando mensagens incisivas de Washington, o contingente europeu avança em território contestado. Tanques Leclerc franceses avançam pela lama. Blindados, Fuchs alemães cruzam o terreno e engenheiros poloneses montam torres de vigilância pré-fabricadas. Em poucas semanas, o clima muda como se fosse um retorno à Berlim da Guerra Fria. Entre essas implantações, há uma discreta expansão das equipes de inteligência dos Estados Unidos da América, perto de Varsóvia, uma armadilha despercebida, esperando para ser acionada. Em Langley e na sala de situação da ala oeste, analistas analisam imagens de satélite, drones e conversas interceptadas. O que eles não veem, e o que ninguém ainda percebe, é que as implantações e concentrações de tropas dentro e ao redor da Ucrânia estão longe de ser rotineiras. Parece 2022 novamente. Há meses, a Rússia forma silenciosamente um exército sombrio na retaguarda. Mais de 100 mil tropas estrangeiras, norte-coreanas e bielorrussas treinaram em Smolensk, Bryansk e florestas do oeste da Rússia. Oficialmente, são apenas exercícios conjuntos de prontidão e treinamento para a guerra de inverno. Extraoficialmente, são as reservas que Putin nunca mandou para a linha de frente na Ucrânia. Descansados e abastecidos, eles são fundamentais em um plano criado antes do aperto de mão em Genebra, 2021, entre Putin e o então presidente Joe Biden. Em Pyongyang, Kim Jong-un observa com atenção. Este é o momento de testar seu exército contra as tropas da OTAN, longe da Península Coreana, mas sob proteção da Rússia. Em menos de um ano, ele enviou prisioneiros políticos, voluntários ansiosos e desajustados culturais para a linha de fogo na Ucrânia. Agora, seus generais falam abertamente sobre quebrar mitos ocidentais e provar o valor nacional deles no cenário global. Na Bielorrússia, Alexander Lukashenko não precisa ser convencido. A presidência dele só existe graças ao apoio de Moscou. A lealdade do exército dele é frágil, mas sob comando russo pode virar arma. Os três homens selam o acordo em segredo. A missão é audaciosa. Uma crise que a OTAN não pode ignorar, levando os Estados Unidos a confronto direto.
Os russos acham que entenderam o manual do Ocidente e descobriram onde Washington exagera. O campo de batalha prende a respiração. A paz não passa de uma isca. Às 4h17 da manhã na zona desmilitarizada, névoa cobre fuzis e nuvens densas cegam drones. Os canais de comando russos se ativam e, em menos de 10 minutos, 3 bases de manutenção da paz europeias isoladas são atingidas com precisão cirúrgica. O ataque inicial vem do leste. A artilharia norte-coreana lança barragens termobáricas incendiando os alojamentos dos paraquedistas franceses e consumindo todo o oxigênio. Logo após, projéteis químicos atingem pátios de veículos e pontos de comunicação das posições mecanizadas alemãs, sufocando e cegando todos ali. Na base das forças especiais polonesas, Spetsnaz rompem o perímetro durante o bombardeio, executam sobreviventes e desaparecem na neblina. Ao amanhecer, todos os 3 postos avançados estão silenciosos. Imagens aparecem na internet antes dos comunicados do Ocidente. Para os leigos, são apenas imagens tremidas de câmeras de capacete e drones, mas, para os analistas de inteligência ocidentais, a carnificina é inconfundível. Blindados queimados, corpos semi-enterrados na lama e uma voz russa rindo entre tiros. O número de mortos está em 800 e só vai aumentar. Paris está tomada pela raiva. Berlim adota a postura Franklin Delano Roosevelt, chama o dia de infame e declara guerra à Rússia, surpreendendo o mundo. Varsóvia aumenta a raiva ao anunciar mobilização iminente. Berlim invoca o artigo 5 da OTAN, mas em Washington tudo fica parado. A aliança se fragmenta enquanto autoridades em Moscou comemoram, satisfeitas com o resultado, até que chega a ofensiva. Inicialmente, operadores de satélite veem as assinaturas em massa como falha. Elas são simplesmente grandes demais, rápidas demais para serem reais. Anos depois, a verdade surge nas telas de inteligência europeias. Algo inédito surge das áreas de preparação russas. Divisões norte-coreanas e bielorrussas, comandadas por generais russos, avançam da região de Bryansk e Gomel para a linha de frente. Esses não são os exaustos das trincheiras ucranianas. Eles são treinados e bem equipados. Brigadas de artilharia norte-coreanas apresentam novos sistemas de lançamento múltiplo. Batalhões blindados russos trazem T-72 e BTR-82 modernizados, retirados dos depósitos para alimentar o apetite de Putin por conquista. Eles ocupam as lacunas deixadas pelas forças de paz destruídas. Unidades europeias colapsam rapidamente e pontes do rio Bug são tomadas intactas pelos russos. O avanço não é rumo a Kiev, mas ao oeste, direto para a fronteira com a Polônia. No fim da semana, o flanco leste da OTAN desmorona. Forças estruturadas para missões rotativas de manutenção da paz e operações de baixa intensidade agora enfrentam 150 mil soldados inimigos em uma ofensiva de armas combinadas avançando em velocidade de Guerra Fria. A inteligência prevê invasão da Polônia em 96 horas. Em Berlim, a voz do ministro da Defesa falha na televisão. Em Paris, Macron se irrita com generais. Em Varsóvia, a lei marcial é declarada. O pânico toma conta das ruas das capitais europeias. Enquanto o medo atinge seu auge, a Europa observa cansada do outro lado do Atlântico, esperando com esperança. No Salão Oval, Trump cruza os braços com sua equipe de segurança, enquanto embaixadores da OTAN pedem respeito ao artigo 5. Sua expressão é indecifrável, mas a mensagem é clara. Esta guerra não é dos Estados Unidos para lutar. No Capitólio, a divisão é rápida e intensa. Falcões republicanos defendem moderação, alertando que um confronto direto entre Estados Unidos da América e Rússia pode evoluir para um conflito nuclear. Democratas criticam o governo por abandonar aliados e prejudicar a credibilidade dos Estados Unidos da América. O humor público reflete essa divisão. Veteranos do Iraque e Afeganistão usam as redes sociais para apoiar forças europeias que lutaram com eles no Oriente Médio. Pesquisas indicam que metade do país apoia a hesitação da Casa Branca, até analistas militares analisarem o mapa. Se a Polônia cair, a linha da OTAN cai e as capitais bálticas ficam em risco. Por enquanto, a contribuição dos Estados Unidos se limita ao que o Pentágono chama de apoio não cinético, o que deu à Ucrânia mais turbinado: inteligência em tempo real, comunicações criptografadas, envio urgente de javelins, tanques e defesa aérea,
Mas sem tropas, caças ou ataques, Putin entendeu o momento. O tempo passa e os Estados Unidos da América estão travados pela política. Entre a indignação e a decisão, ele quer concluir o que iniciou. A queda da nota de inteligência avançada de Varsóvia acontece rápido demais. As 3 AK-42 equipes de assalto da Coreia do Norte rompem o perímetro e blindados bielorrussos bloqueiam as saídas. Lá dentro, 12 oficiais de inteligência americanos, civis contratados, correm para destruir equipamentos sensíveis. Todos sabiam seu papel, fornecendo imagens de satélite, interceptações de sinais e dados de alvos para as unidades europeias. Capturados intactos, são levados para uma área de preparação sob controle russo. Então vem uma ordem de Pyongyang, transmitida com uma clareza gelada. Deem um exemplo com esses porcos ocidentais. Ensinem-lhes uma lição. Câmeras são posicionadas e prisioneiros forçados a ajoelhar. Às 9h, a transmissão começa ao vivo e redações do mundo todo hesitam antes de interromper a programação. O mundo observa soldados norte-coreanos executando os 12 com fuzis automáticos. Tiros ecoam pelos alto-falantes das TVs de Seul a São Francisco. A reação é imediata e intensa. Americanos mortos deliberadamente em público por um regime que já ameaçou destruir cidades dos Estados Unidos da América. Nas salas de estar, bolsas de valores e escritórios do Capitólio, a mensagem chega como marreta. Esta guerra não é só da Europa, né? Os Estados Unidos também foram arrastados para ela. Historiadores logo lembram da decisão precipitada de Hitler de declarar guerra aos Estados Unidos da América após Pearl Harbor. Ninguém consegue explicar por que atacaram americanos inocentes, mas todos estão indignados. As execuções ainda estão sendo reprisadas em todas as emissoras quando um segundo golpe acontece. Mas esse é invisível. Às 2h11 da manhã, os terminais de Wall Street travam. Falhas em transações com cartão de crédito de Boston a Los Angeles. Em menos de 1 hora, John Pierpont Morgan, Citibank e Bank of America desligam seus sistemas para conter o dano. Então as luzes começam a se apagar. É o pior cenário possível para uma nação que está sempre conectada. Apagões rotativos afetam Nova York, Chicago e Dallas devido a falhas nas redes de energia causadas por códigos maliciosos. Aeroportos suspendem voos e emergências, retomam rádios e registros manuais. O Comando Cibernético rastreia a invasão até operadores do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação Russa em Moscou, em parceria com unidades cibernéticas norte-coreanas em Pyongyang. A coordenação é impecável e a mensagem clara. Rússia e aliados podem matar americanos fora e paralisar os Estados Unidos da América sem disparar no território americano. É um golpe psicológico devastador, mas seu brilhantismo estratégico também o arruína. A opinião pública reage imediatamente e as divisões partidárias somem. O rádio, a televisão a cabo e as redes sociais exigem reação da América. Em 2 dias, o Congresso aprova a resolução conjunta autorizando a guerra. Sob crescentes ameaças de impeachment e índices de aprovação despencando, a ordem é dada. Os Estados Unidos estão agora em guerra com a Rússia. 7 dias após a declaração de guerra, o transporte americano chega ao limite. C-17. Globemaster aterrissam constantemente em campos de aviação poloneses, descarregando paraquedistas e veículos da 82 à Divisão Aerotransportada, perto de Varsóvia. No Báltico, os grupos de ataque Roosevelt e Truman seguem para águas disputadas, com convéses cheios de F-18. Bombardeiros B-2 Spirit decolam à noite da Royal Air Force Fairford, rumo a alvos na Bielorrússia e Rússia Ocidental. Para os inimigos da América, na Ucrânia e na Europa Oriental, o inferno está prestes a se desencadear. Mas o campo de batalha já não se limita à Europa. Em Pequim, o Politburo vê com inquietação o papel de linha de frente da Coreia do Norte. Mas o aumento da presença dos Estados Unidos da América desencadeia algo mais profundo: o medo de bases americanas se aproximando das fronteiras da China. Navios de guerra da Marinha do Exército de Libertação Popular iniciam patrulhas defensivas no Mar do Sul da China, acompanhando de perto embarcações dos Estados Unidos da América e Japão, em formações tensas e sem comunicação por rádio. É um desdobramento sombrio para o Ocidente, atento ao campo de batalha europeu. Em Teherã, a Guarda Revolucionária envia ordens a combatentes do Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque e Houthis no Iêmen para atacar alvos americanos e aliados.
enquanto Washington foca na Europa. Israel responde com uma campanha aérea de precisão contra cidades iranianas, detonando uma reação em cadeia de conflito regional. O mapa mundi se divide em 4 frentes. Na Europa, OTAN e Estados Unidos da América enfrentam coalizões russas na Polônia e Bálticos. No Pacífico, as marinhas da China e dos Estados Unidos da América manobram rumo ao confronto enquanto as linhas de suprimento da Coreia do Norte ficam sob ameaça. Em todo o Oriente Médio, guerras por procuração se acendem, envolvendo Israel, estados do Golfo e ativos dos Estados Unidos da América. E no ciberespaço, a infraestrutura mundial cede sob uma onda contínua de ataques patrocinados por estados. A guerra se tornou global rapidamente. No caos, a questão nuclear segue como o elefante na sala. A doutrina nuclear da Rússia é clara. Armas nucleares podem ser usadas para responder a um ataque com armas convencionais que criem uma ameaça crítica à sua soberania e integridade territorial, ou a de seu aliado, Belarus. Com o avanço dos blindados dos Estados Unidos da América rumo a Belarus, Putin percebe a doutrina ficando mais tensa. Moscou e Washington trocam mensagens rápidas por canais paralelos, definindo limites que ambos respeitam. Divisões avançam no terreno e ataques aéreos vão mais longe. O ímpeto supera a diplomacia. Ambos líderes apostam que o outro recuará antes do abismo. Ambos estão errados. O mundo está à beira de uma troca nuclear. O mundo muda para sempre com uma ordem no Kremlin. As pontas de lança blindadas americanas atravessaram a Bielorrússia e já estão a menos de 100 milhas da Rússia. Para Vladimir Putin, o limite foi cruzado. O código de autorização segue por canais seguros até um submarino no Báltico. Minutos depois, uma ogiva nuclear tática irrompe da água com seu trajeto definido para o grupo de ataque do porta-aviões United States Ship Gerald R. Ford. A explosão é apocalíptica e inesperada. Um clarão intenso, uma coluna de ar quente e 5.000 americanos vaporizados em instantes. A mensagem mostra que a Rússia quer lutar de modo convencional, mas responderá a ataques ao seu território com armas nucleares. O Kremlin esperava que isso chocasse Washington e a fizesse recuar, como ameaças anteriores já fizeram presidentes americanos recuarem. Mas em Washington ocorre o contrário. O Salão Oval vira uma tempestade de fúria, enquanto as redes exibem o cogumelo nuclear sobre o Báltico. Um novo patamar é alcançado e o ponto sem retorno parece inevitável. A opinião pública se radicaliza rapidamente. Sob forte pressão política, o Congresso exige vingança e o presidente autoriza um contra-ataque nuclear. Às 02h14 no horário local, um B-2 Spirit da base de Fairford lança uma única bomba nuclear de gravidade sobre Severodvinsk, a base naval russa que se acredita ter lançado o ataque. A base é destruída por uma esfera de plasma e onda de choque, causando dezenas de milhares de mortos. O limiar nuclear foi ultrapassado, não há caminho fácil de volta. Capitular é humilhação, escalar risco de aniquilação. Nenhum dos lados pode se dar ao luxo de vacilar. O uso de armas nucleares ativa cláusulas adormecidas e planos de guerra em todo o mundo. Em Bruxelas, a OTAN aciona o artigo 5 em sua forma mais severa, incluindo defesa nuclear. Grã-Bretanha e França, com arsenais nucleares próprios, passam a focar nos lançamentos estratégicos russos. Padrões dos submarinos mudam enquanto bombardeiros são armados. As capitais da OTAN reconhecem que defesa coletiva agora implica risco conjunto de guerra nuclear. Cenário temido por todos, mas poucos acreditavam que vivenciariam. Em Pequim, o Comitê Permanente do Politburo vive um dilema. Apoiar a Rússia expõe a China ao risco de confronto nuclear com os Estados Unidos da América. Abandonar Moscou é aceitar a supremacia militar americana na Europa e Ásia após a guerra. Eles optam por reforçar as defesas da Coreia do Norte e manter suprimentos russos abertos secretamente, sem envolvimento militar direto com os Estados Unidos da América. O confronto nuclear entre Washington e Moscou desencadeia rivalidades antigas. No Oriente Médio, o Irã age primeiro. Caram lançou 4 mísseis balísticos, cada um capaz de transportar quase 4.000 libras, atingindo Tel Aviv e Haifa. O Domo de Ferro e os Arrow 3 de Israel interceptam alguns, mas não todos.
As baixas civis e os danos à infraestrutura são tão graves que o gabinete do primeiro-ministro fará uma transmissão ao vivo inédita. Se outro míssil entrar no espaço aéreo israelense, Israel usará todos os seus direitos nucleares. Em poucas horas, mísseis Jericó 3 israelenses são preparados em silos e lançadores móveis, visíveis por satélite. Temendo retaliação do Irã e escalada de Israel, estados árabes do Golfo evacuam discretamente estrangeiros. No sul da Ásia, Índia e Paquistão mobilizam forças paralelamente. O comando do Teatro Sul da China envia destroyers tipo 55 e submarinos classe Yuan ao Estreito de Malaca e norte do Oceano Índico. Nova Delhi desloca elementos do Comando Naval Oriental e esquadrões Sukhoi Su-30 Mark I para as Ilhas Andaman e Nicobar. Islamabad, vendo oportunidade e risco, envia 2 corpos blindados para a linha de controle na Caxemira. Enquanto isso, a Turquia causa seu próprio choque geopolítico. Invocando a defesa coletiva da OTAN, Ankara fecha Bósforo e Dardanelos à marinha russa, prendendo o restante da frota do Mar Negro. Os poucos que a marinha inexistente da Ucrânia ainda não enviou ao fundo do mar. Navios russos em Sebastopol percebem que suas operações no Mediterrâneo foram interrompidas de repente. No leste asiático, destroyers Aegis japoneses e unidades Patriot Advanced Capability 3 são colocados em alerta de guerra, enquanto a Coreia do Norte dispersa sistemas de mísseis balísticos de curto alcance, KN-23 e KN-24, cada um potencialmente capaz de transportar ogivas nucleares. O Pacto de Defesa Mútua entre Estados Unidos da América e Japão é ativado, mobilizando a 7ª Frota Americana em novo teatro de operações. Antes mesmo da segunda nuvem em cogumelos sumir, a economia mundial já desmorona. Mercados globais despencam, oleodutos russos são fechados e produção manufatureira chinesa paralisa. Exportações de tecnologia dos Estados Unidos da América estão congeladas por controles de emergência. As cadeias de suprimentos just-in-time se rompem imediatamente, causando um pandemônio que assustaria até sobreviventes da pandemia. Preços do petróleo quadruplicam em um dia. Em poucos dias, a falta de alimentos se espalha nos países que dependem de importação, pois as exportações agrícolas param abruptamente. Navios porta-contêineres permanecem parados em portos globais, sem poder ou querer navegar por mares disputados. Nas grandes cidades, o medo de um novo ataque nuclear provoca pânico. Tóquio começa a evacuação parcial de civis. Berlim transforma estações de metrô em abrigos públicos. Nova York estoca suprimentos médicos em estádios, se preparando para vítimas em massa. Refugiados, dezenas de milhões deles, começam a se mover em massa. Famílias deixam áreas ameaçadas, pressionando países vizinhos. Aeroportos lotam com quem consegue escapar. Rodovias têm congestionamentos intermináveis. Décadas de interdependência econômica ruem diante da ameaça nuclear. Bancos congelam. A internet cede sob ataques cibernéticos. O comércio global desmorona em trocas diretas e mercados negros. Em todo o mundo, famílias acumulam água, comida enlatada e armas, qualquer coisa para sobreviver ao que está por vir. Em menos de 2 semanas, a guerra saiu da linha de cessar-fogo na Ucrânia e virou uma crise global. Armas nucleares foram usadas em combate após gerações e a humanidade aguarda o próximo ataque. No conflito que se seguiu, nenhum dos lados pode vencer completamente, mas nenhum aceitará a derrota. Os Estados Unidos contam com sua superioridade tecnológica e sua rede de alianças para sufocar lentamente o bloco liderado pela Rússia economicamente, enquanto de alguma forma evitam uma nova escalada nuclear. Moscou ameaça com armas nucleares para evitar vitória dos Estados Unidos da América com apoio da China e Irã. Esta é a Terceira Guerra Mundial, uma crise global. A vitória não é mais conquista, mas mostrar determinação sem causar destruição à civilização. 6 meses após o conflito, o mundo enfrenta crise contínua. Armas nucleares táticas foram usadas e as economias colapsaram. As linhas de frente agora abrangem 4 continentes, mas as armas finais seguem nos silos. Um erro no radar ou exercício mal interpretado pode causar aniquilação total. Este cenário mostra como uma crise regional pode virar rapidamente uma catástrofe global.
Semelhante ao início da Primeira Guerra Mundial, neste exemplo, uma missão de paz europeia causa a Terceira Guerra Mundial. Após ultrapassar o limite nuclear, nenhum lado pode parecer fraco.